Bom dia. 1 Pedro 2, a partir do versículo 20. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20. Porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos por haverdes praticado o mal. Entretanto, se suportais sofrimentos quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Se nós somos punidos porque estamos fazendo o que é errado, se nós somos perseguidos por estarmos fazendo o que é errado, o que é desonesto, o que é pecado, é porque merecemos. É o que temos que receber exatamente isso. Mas se nós não estivermos fazendo nada de errado, ao contrário, fazendo o que é certo, e por fazermos o que é certo, sermos perseguidos, sofrermos acusações, ou até mesmo violência, isso é louvor diante de Deus. Assim como nosso mestre Jesus sofreu todo tipo de violações sendo inocente. Jesus não merecia, Jesus não fez nada para ser preso ou antes para ser perseguido, depois para ser condenado, para ser espancado, surrado, receber aquela coroa de espinhos na cabeça, ser crucificado, pregado vivo em uma cruz. Ele não fez. Mas ele não reclamou. Cordeiro mudo. Nós temos que ser semelhante a ele. Se ele é o nosso mestre, nós temos que aprender com isso. Eu vejo pessoas falando, pastor, eu estou sofrendo muito porque a minha família não entende a minha posição e ficam falando. Dá glória a Deus, glorifica a Deus. Não se preocupa com isso. No meu trabalho todo mundo me persegue. Só por causa da minha religião. Não importa com isso. Pastor, eu sofro humilhações porque eu vejo o meu marido com outra, a minha esposa com outra. Não preocupe-se com isso. Somente confie no Senhor. Somente isso. Somente confie no Senhor. Isso é louvor. Você não pode estar sofrendo perseguição porque você está no erro. Mas você estando certo, fazendo o que é certo, deve fazer. Preocupa não. É louvor a Deus. Versículo 21. Para esta obra foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais seus passos. O que eu acabei de falar agora. Cristo também sofreu por nós. O legado que ele nos deixou foi este. Nós temos que seguir este exemplo. Nós fomos chamados, como Pedro bem fala aqui, para esta obra fosse chamados. Nós não fomos chamados aqui para curtir, para desfrutar de tudo. Nós não fomos chamados porque aqui é o paraíso, não. Fomos chamados de sofrimento, para luta. Nós somos colocados no meio de um território estranho, inimigo, adversário.
Se nós estamos em Cristo, se nós somos luz no Senhor, com certeza nós estamos no meio do território inimigo. Mas se nós começarmos a viver de acordo com eles, é porque nós também somos iguais a eles. Nós somos do mundo. E este mundo está morto, ele jaz no maligno, está morto no diabo. Ah, pastor, depois que eu me converti, só tenho enfrentado luta. Glória a Deus. Você foi chamado para enfrentar lutas mesmo. Não. Você está agora vindo, abrindo seus olhos para saber que está no meio do território inimigo. Então é normal nós sermos atacados. Vimos aqui, para esta obra fossem chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Versículo 22. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Jesus está falando, Jesus é meu mestre, é o meu Senhor. Se ele é o nosso mestre, nós temos que segui-lo. Se ele é o nosso mestre, nós temos que viver de acordo com como ele ensinou, como ele determina, como ele viveu. Mas nós não queremos. Nós queremos falar que estamos em Cristo. Mas não podemos sofrer. Não, queremos o melhor. Cristo que é o melhor para mim, quer que eu viva bem. Essas histórias, essas pregações mentirosas, falsas, hipócritas, pelos anticristos da vida. Não, Deus quer só você ficar bem, que você tenha isso, aquilo. Não, isso é mentira. É mentira. Ele quer sim que nós sejamos verdadeiros cristãos, verdadeiros servos de Cristo, verdadeiros seguidores de Jesus. É isso que nós temos que ser. E fomos chamados para sofrer. Pastor, tem muito sofrimento. O meu marido com a amante dele estão frequentando uma igreja, ou minha mulher está com o amante dela frequentando uma igreja evangélica, eles ficam rindo de mim. Glória a Deus. Eu tenho ensinado para vocês que o fato de um local, um ambiente se chamado de igreja evangélica, verdadeiramente não quer dizer que seja. A bem da verdade, hoje a maioria que se identifica tem um título de igreja evangélica não são a igreja do Senhor. Na verdade, são antros de perdição. Está levando o povo à morte e à destruição. Essa que é a realidade. Então, pastor, meu pai, a minha mãe, ele fala que não aceita que eu tenho que arrumar um novo marido, uma nova esposa, e que não aceita que eu volte para o meu casamento. Ei, primeiro eu tenho ensinado isso também, que vocês não têm que estar dando ouvido aos seus pais, porque você casou, você é uma só carne, é o que Deus falou, que se com seu cônjuge. Então você tem que obedecer primeiro a Deus. Ele falou que é assim, então que seja assim até o final, e não importe com que os seus pais, os seus amigos, ou quem quer que seja, fale. Olhe para o Senhor. Jesus, ele sabia quem ele era. E como nós vimos, ele recebeu todo tipo de acusação. Ele não revidou nenhuma vez. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que exerce plena justiça e juízo. Desde o nascimento, Jesus nasceu, estava lá numa estrebaria. Pouco dia de nascido, José teve que fugir com ele para o Egito. A perseguição, Herodes queria matá-lo.
matou a maioria das criancinhas, tentava se matar ele no meio. E desde o dia que ele assumiu e viveu uma vida normal até aproximadamente seus 30 anos, depois dos 30 anos aproximado, ele se batizou, fazia a obra do Senhor, só foi perseguição. Só perseguição, mas ele não parou. O ministério dele rodando ali de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho, levando a verdade. E sendo perseguido o tempo todo. E ele sabia o final dele. Ele sabia que ia ser preso, ele sabia que ia ser traído, ele sabia que era o traidor. E estava ali junto com ele, o Judas Iscariotes. Ele sabia quem era, inclusive mostrou antes. Falou, não, um de vocês não há de me trair. Aí todo mundo pergunta quem é. Na hora que lá que o Judas estava pegando o pão lá, colocando a vasilha lá, molhando, falou, é esse que mexe o prato. A mão no prato comigo. Mas ele, acusar, brigar, não. Agora nós queremos, falam que somos crentes, mas queremos, não, isso aí eu não aguento, isso eu não suporto, isso não é ser cristão. Versículo 24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados. E então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas foste curado. Ele pessoalmente levou todos os nossos pecados, todos os nossos erros ali na cruz. Na cruz, sobre o madeiro. Para quê? Para fim de que morrêssemos. Nós temos que morrer pelo pecado. Não, eu dou salto tranquilo. Não, primeiro nós temos que morrer para o pecado. Ou seja, eu não vou praticar mais nenhum pecado, sou uma pessoa morta para o pecado. Essa que é a verdade. É a fim de que morrêssemos. Nós temos que morrer para os pecados. Porque quando nós morremos em pecado, então, para que nós pudéssemos viver para a justiça. Para a justiça divina. Primeiro temos que morrer para o pecado. Se eu não morrer para o pecado estará com você e você vai para o inferno. Eu morrer para o pecado, não vou praticar, não, já era. O pecado não tem poder sobre mim. Eu sou morto, para o pecado ele não vai ter poder. Por intermédio da sua ferida, foste curado. Nós somos curados desta enfermidade. Nosso pecado até agora nós fizemos, não, mas agora nos arrependemos, abandonamos o pecado. Nós fomos curados em Cristo Jesus e nós vivemos, nós podemos ser salvos nele. Versículo 25 e último do capítulo 2 diz assim: afinal, vivieis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertido ao pastor e bispo das vossas almas. Fomos convertidos ao pastor e bispo das nossas almas. Quem é esse pastor e bispo das nossas almas? Jesus Cristo. Este é o que é. Ele que é o Senhor. É nele que nós temos que depender, crer e viver. Abandonar o pecado e viver nele. Ok? Nós concluímos hoje o capítulo 2 de 1 Pedro. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 1 do capítulo 3 de 1 Pedro. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.